deputado federal Domingos Sávio, presidente do PL de Minas Gerais, também participou da manifestação aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro, com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Deputado, muito obrigada pela entrevista. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação. Essa manifestação cumpriu seu papel? Qual que é o próximo passo a partir de agora? Olha, com certeza cumpriu o papel. São milhares de pessoas, mas não só os que estão aqui. Uma manifestação como essa impacta no Brasil inteiro e no mundo inteiro. E é isso que nós precisamos nesse momento, de despertar a consciência de todos, que nós temos centenas de presos políticos no Brasil. Imagine, uma mulher que não tem nenhum antecedente criminal, que não tinha nenhuma arma, que estava ali em Brasília manifestando sua insatisfação naquele momento, e manifestar a sua opinião nunca foi crime em nenhuma democracia. E escreve com batom num monumento, tudo bem que haja alguma punição, mas 17 anos de cadeia? Mães de família, pessoas que não tinham uma Bíblia na mão, uma bandeira do Brasil, manifestando a sua opinião, serem presas como se estivessem dando um golpe de Estado num domingo, num prédio vazio, sem a presença das autoridades nacionais ali. Portanto, nós fizemos aqui hoje um gesto importante e a partir dele nós vamos trabalhar para aprovar a anistia. Eu lutei pela anistia na década de 70. Na década de 70, nós lutamos por anistia num ambiente, inclusive, em que houve mortes, em que houve conflitos armados, em que houve sequestros, mas havia o entendimento de que era um desentendimento de natureza política, o que ocorreu, e é fato. E eu lutei por aquela anistia, por pessoas que estavam exiladas para voltar ao Brasil. Hoje nós temos exilados na Argentina, nós temos mães de família presas pela opinião que elas tiveram. Isso não é justo, isso não é democracia. Então nós queremos uma anistia de imediato e aí de uma maneira pacificada partimos para as eleições de 2026. Aí sim nós vamos lutar para que nós coloquemos o Brasil novamente no caminho da direita, no caminho certo. O senhor acha que Bolsonaro vai ter condição de ser candidato, vai reverter a inelegibilidade ou o senhor acha que isso está descartado? Olha, primeiro, o Bolsonaro não cometeu nenhum crime. Se, sendo presidente da República, se reunir com embaixadores, isso sendo transmitido ao vivo, não havia ali nenhum tipo de armação, uma coisa transmitida ao vivo, coisa que o próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral tinha feito algumas semanas antes. Ele também tinha se reunido com embaixadores para falar a opinião dele. E o presidente da República falou a opinião dele, falou que preocupava com o sistema de voto no Brasil sem ter como conferir se a votação estava correta ou não. Ele manifestou algo que já é um pensamento de milhões de brasileiros, inclusive do Flávio Dino, por exemplo, antes de ser ministro do STF, ele falava que não confiava no sistema eleitoral porque não havia como conferir o resultado das urnas eletrônicas. Ninguém quer voltar ao voto manual. Nós queremos que continue o voto digital, eletrônico, com as urnas eletrônicas, mas que você possa conferir o resultado para não haver dúvida. Isso em toda a democracia é assim. Então, o crime do presidente foi falar o que milhões de brasileiros falam, falar isso para alguns embaixadores, portanto não faz sentido. É uma perseguição política, igual fizeram com a Maria Corina, né, aqui ao lado na Venezuela, querem fazer com o Bolsonaro, por ele ser um concorrente forte, que é oposição ao governo, não deixa ele concorrer. Ora, se é democracia, vamos concorrer e que ganhe aquele que tiver o apoio da maior parte do povo brasileiro. O grande objetivo dessa manifestação aqui no domingo é criar um clima para aprovar o projeto da anistia no Congresso Nacional? O foco é especificamente a anistia. E por vocês isso, acham que conseguiram a partir desse protesto? Com certeza. Olha, e inclusive eu digo para vocês com muita clareza, isso aqui vai e tem o objetivo de contagiar o Brasil para um grande debate, um debate sério. Não é simplesmente falar, olha, vamos pressionar para fazer anistia. Não, vamos conversar e mostrar com clareza. É justo manter uma mãe de família que não cometeu nenhum crime presa como se tivesse feito golpe de Estado com uso de arma. Qual arma? E é isso que está lá na condenação deles. Formação de uma verdadeira quadrilha. Que quadrilha? Um julgamento sem direito à segunda instância, que é algo que está previsto no Código Penal. O julgamento no foro inadequado. Não é o STF o foro para julgar essas pessoas que não têm foro especial. Está tudo errado. Se está tudo errado, e não é eu só que estou falando, ex-ministros que estavam no STF agora até pouco tempo estão dizendo isso. Os maiores juristas do Brasil estão dizendo isso. E o brasileiro vai simplesmente falar, não, vamos deixar eles lá como exemplo. Olha, nós mineiros fizeram isso com Tiradentes, o esquartejaram, dizendo, será um exemplo.
Isso é querer calar a voz do nosso povo, é intimidar, dizer, olha, não protestem nunca mais. Fiquem calados, porque se você protestar, o Alexandre de Moraes manda te prender. Chega! Nós não podemos ser governados por um ditador chamado Alexandre de Moraes. Essa é a minha opinião e eu externo com firmeza para que a gente vote a anistia. Esse exemplo do Tiradentes é uma comparação com os presos do 8 de janeiro ou com o ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu acho que cabe a ambos se é perseguição. O que fizeram com o Tiradentes foi perseguição porque ele discordava, né, da forma com que o Brasil estava governado, sendo uma colônia. Hoje, nós estamos sendo governados, na minha opinião, por um tirano que está sentado no STF e conta com uma parte da mídia, uma parte da mídia que faz coro, conta com o PT, a ministra Gleisi Hoffmann, a mulher que é para fazer articulação política. Olha o nível que a gente chegou. Alguém que é para dialogar com o Congresso como um todo, não é? O discurso dela é dizer assim, aquele que persegue a direita é meu ídolo praticamente. Ela parou para elogiar o Alexandre de Moraes num momento em que ele representa o que há de maior perseguição contra quem é oposição ao governo ou mesmo contra quem é do centro que está neutro. Se falar contra, o Alexandre de Moraes persegue. É isso que é o sentimento que nós temos. Portanto, essas pessoas estão sendo vítimas, gente. É hora de ampliar uma discussão. Eu lembro, lá na década de 70, a anistia começou com pequenas manifestações. Foi ganhando corpo e, felizmente, nós conseguimos aprovar a anistia naquela época. Aquilo ali foi o nascimento de um novo momento democrático no Brasil que culminou com a Constituição de 88. A Constituição de 88 nasceu lá na anistia. Se não tivesse havido anistia, talvez não tivesse havido Constituição e talvez até hoje a gente não tivesse um regime democrático. Nesse momento, estão rasgando a Constituição de 88, estão criando censura. Daqui a pouco vão querer censurar Itatiaia também, porque está entrevistando o Domingos Sávio. Vocês ainda representam, na minha opinião, a liberdade plena de imprensa. Falei isso aqui há um ano atrás, quando nós tivemos uma manifestação aqui, porque a gente já percebia que o STF estava extrapolando. Hoje, a gente já faz a manifestação clamando por anistia, porque daqui a pouco vai morrer mais gente, como já morreu o Clesão. Tem idosas lá presas, mulheres com mais de 70 anos que nunca cometeram um crime, que não levantaram a mão contra ninguém, que não cometeram um ato de violência, que não tirou nada de ninguém. E dizer que aquilo ali era um golpe de Estado, em janeiro, com o Congresso fechado, com o STF fechado, com o Lula fora de Brasília, não houve golpe nenhum. Há uma armação da esquerda e o STF passou a fazer parte, através do Alexandre de Moraes e do procurador, que é um pau-mandado do Lula. É essa a verdade, o Procurador-Geral da República é um pau-mandado do Lula, é uma vergonha para o Ministério Público, a denúncia que ele fez contra o Bolsonaro. Então o Bolsonaro hoje, sem dúvida, é também uma vítima de um regime autoritário, assim como já tivemos vítimas no passado. Eu voltei lá a Tiradentes, porque nós mineiros temos muito amor à liberdade. Não se pode falar em democracia sem liberdade. Se tem um preso político, nós temos o dever de lutar contra essa tirania. E é isso que eu estou fazendo aqui no Rio.